Fala galera, na aula de hoje nós vamos resolver nossa sexta questão de potenciação. É uma questão que trata sobre conceitos de potenciação que são essenciais para que você não erre outras questões. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças, sejam muito bem-vindos à aula. Então vamos lá, olha só, a sexta questão diz o seguinte: verifique se as sentenças a seguir são verdadeiras. Se existirem afirmações falsas, corrija-as. Então a gente vai verificar o que é verdadeiro, o que é falso, e a gente vai procurar verificar aqui o que tornaria uma questão verdadeira quando ela for falsa. Vamos lá. Na letra A, ela diz o seguinte, ó, a base de uma potência de expoente natural maior que 1 é o fator que se repete na multiplicação. Vamos lá, eu vou até aproveitar e colocar um exemplo aqui, só para a gente entender isso daí. Olha só, digamos que eu tenho aqui ó, 3 elevado ao quadrado. Esse 3 bem aqui ó, é a base, é o que a questão está falando aqui. Ó, ele é a base. É o 3. O que acontece quando eu tenho 3 elevado ao quadrado? Vai aparecer 3 vezes 3. Esse é o cálculo. Observa que a base se repete em multiplicação. Então, olha só, se repete na multiplicação. É exatamente isso que acontece. Então, essa alternativa aqui ela é verdadeira, tá? A gente não vai nem resolver aqui, porque o nosso objetivo era só identificar se esse conceito está correto, tá? E aí a gente vai para a letra B. Letra B diz o seguinte: as potências de base negativa e expoente par são negativas. Vamos lá. A base é negativa. Eu vou utilizar um exemplo do mesmo jeito aqui, ó, menos 3. As potências de base negativa e expoente par. Expoente par, vou usar como exemplo aqui o 2, que é par. Está dizendo aqui que são negativas. Vamos verificar. Menos 3 elevado ao quadrado seria menos 3 vezes menos 3. Multiplicando 3 vezes 3 vai dar 9, menos com menos vai dar mais. Então, elas não são negativas, tá? Isso aqui está errado. Só que eu fiz só um exemplo. Só que esse exemplo ele já representa como funciona a potenciação. Quando eu tenho base negativa e expoente par, o resultado sempre vai ser positivo. Tá? Por quê? Porque eu vou ter uma quantidade par de vezes que eu vou fazer jogo de sinal com o sinal de menos. Então, eu sempre acabo voltando para o sinal de mais aqui no final das contas. Porque menos com menos vai dar mais. Então, essa daqui é falsa, tá? Falsa. Como ficaria, então, para ela ficar verdadeira? Eu teria que dizer que as potências de base negativa e expoente par são positivas. Vou só colocar aqui que elas são positivas, tá? Pronto. Teria que ser positivas. Aí sim, a gente teria a sentença de forma correta, ok? Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte: ó, as potências de base negativa e expoente ímpar são negativas? Vamos montar um exemplo só para a gente entender aqui. Olha só, são potências de base negativa. Vou colocar aqui o menos 3 de novo. E expoente ímpar. Ímpar, vou colocar o 3 aqui. São negativas? Vamos verificar, né? Eu tenho aqui menos 3 elevado ao cubo, seria menos 3 vezes menos 3 vezes o menos 3. Lembra que a base se repete quantas vezes? A quantidade de vezes que o expoente indica lá. A gente vai fazer a multiplicação. Ó. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. E aí mais com menos vai dar menos. Olha o que é que diz. As potências de base negativa e expoente ímpar são negativas. A gente acabou de verificar que isso acontece no exemplo e sim acontece em qualquer outra situação que eu tenha essa condição, onde a base é negativa e o expoente é ímpar. Isso aqui é verdadeiro, tá? O expoente, ou a potência lá, ela vai ser negativa também. Por quê? O que acontece aqui? Olha só. Observa que eu tenho um sinal de menos, que eu vou fazer jogo de sinal com ele. Se eu tenho um número ímpar aqui, eu vou fazer uma quantidade ímpar de vezes jogo de sinal. E observa que a cada quantidade ímpar de vezes que eu faço jogo de sinal, eu volto para o sinal de menos. Quando eu faço uma quantidade par, menos com menos vai dar mais. Aí já vou para uma quantidade ímpar. Mais com menos vai dar menos. Depois vai ficar menos com menos mais e assim vai alternando. Então, por conta disso, toda vez esses resultados eles vão ser negativos. Quando eu tenho base negativa e expoente ímpar, tá? Vamos para a próxima. Letra D. As potências de base positiva e expoente ímpar são negativas? Vamos lá, vamos montar aqui um exemplo de novo. Potências de base positiva. Vou colocar um 3 aqui, um base positiva. E expoente ímpar. Vou colocar aqui o 3 também como expoente. São negativas? Olha só, a base é positiva. Eu nem coloquei sinal. Como é que ficaria isso aqui? 3 vezes 3 vezes 3.
Que aí, no jogo de sinal, toda vez que eu faço mais com mais, vai dar mais, então por conta disso nem me preocupei em colocar o sinal. Só faria a multiplicação. 3 vezes 3 vai dar 9, 9 vezes 3, 27, e esse 27 vai ser positivo. Por que ele vai ser positivo? Porque o valor que eu tinha como base era positiva. E toda vez que você faz jogo de sinal mais com mais, o resultado vai ser mais. Por isso eu nem me preocupei em colocar sinal e já sei que o resultado é positivo. Mas olha o que diz a sentença. Eles são negativos? Não, eles não são negativos. Tá? Então isso aqui é falso. Na verdade, se as potências de base são positivas, o expoente pode ser par ou ímpar. O resultado vai ser positivo. Eles são... Aqui, elas são, né? As potências são positivas. Galera, então isso daqui é só para você entender direitinho como é que funciona, no caso aqui, as propriedades de potenciação, para que você utilize isso em cálculos e você não venha a errar coisas simples, como, por exemplo, essa parte de sinais e tudo mais. E essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera! Valeu!